Bom dia, pessoal. Vamos à explicação de mais um conteúdo. O conteúdo de hoje ele vai estar na página 55 do livro didático de vocês, que começa aí mediatriz e ponto médio de um segmento. Então vamos começar aqui por ponto médio de um segmento. Vocês observam aqui que eu tenho um segmento de reta AB, aqui a reta, tá certo? E vou calcular, eu vou determinar aqui o ponto médio, tá certo? O ponto médio desse segmento de reta. O que é o ponto médio de um segmento de reta? O ponto médio de um segmento de reta é o ponto que divide esse segmento de reta ao meio, ou seja, divide em duas partes iguais. Então vocês observam o seguinte aqui, para que eu possa determinar o ponto médio, eu peguei aqui um pedaço de papel, tá certo? Desenhei o segmento de reta AB, tá certo? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o ponto B e vou sobrepor ao ponto A, tá certo? Esse ponto B eu vou colocar sobre o ponto A, beleza? Vocês observam aqui que o ponto B eu vou colocar sobre o ponto A, beleza? E vou dobrar a folhinha, ó. Vou dobrar essa folhinha. Dobrando a folhinha, tá certo? Quando você abrir a folha novamente, o que é que vai acontecer? Ela vai estar aqui, ó, essa marcazinha aqui da dobradura. Vocês estão observando. Então, a mão da marcazinha passar sobre a reta, você vai marcar o ponto. Esse ponto é chamado de ponto médio. Eu chamei esse ponto aqui de M, é o ponto médio. Dividiu esse segmento de reta AB em duas partes iguais. Dividiu ao meio, tá certo? É chamado de ponto médio. Agora, pessoal, a gente já viu o ponto médio, agora a gente vai ver mediatriz, tá certo? Vamos trabalhar com mediatriz, beleza? A mediatriz é a reta que passa pelo ponto médio de um segmento e é perpendicular a esse segmento, tá certo? Então, ou seja, mediatriz é a reta que divide o segmento AB ao meio, tá certo? Levando isso em consideração que essa reta ela tem que passar pelo ponto médio do segmento AB. Então, ó, como é que eu já tenho aqui, ó, uma reta, desculpa, eu já tenho aqui o segmento AB, eu tenho um segmento AB, beleza? Esse segmento AB, o que é que você vai fazer? Você vai utilizar agora o seu compasso, você vai fazer uma abertura nele aqui, vai colocar a ponta seca em B, beleza? A ponta seca você vai colocar em B. Vocês estão observando? Aí você vai fazer um arco aqui, ó. Você vai fazer um arco, beleza? Com a mesma abertura que você fez esse arco em B, você também vai fazer um arco em A, beleza? Você vai colocar a ponta seca em A e vai fazer o arco, ó. Novamente, fazer o arco, beleza? Colocou a ponta seca em B, fez o arco, colocou a ponta seca em A, fez o arco, beleza? Aí o que é que você vai fazer agora? Vocês observam que os arcos eles se encontram nesse ponto, que eu vou chamar de ponto C, e ele também se encontra nesse ponto, que eu vou chamar de ponto D, beleza? Aí você vai ligar esses dois pontos aqui, ó. Você vai ligar o ponto C e o ponto D. Passando a reta aqui, ó, ponto C, ponto D, beleza? Ele vai se encontrar aqui no ponto M, as duas retas, que é o que? O ponto médio, tá certo? Então vocês observem que essa reta aqui, que nós temos a reta CD, nós temos o que com ela aqui? Ela divide esse segmento de reta AB em duas medidas iguais, tá certo? A distância de A até M é a mesma distância que M até B. Como é que nós chamamos isso? Essa reta ela é chamada de mediatriz, tá certo? Essa reta ela é chamada de mediatriz, tá certo? Então, mediatriz é a reta que divide o segmento ao meio, dividindo em duas partes o que? Iguais, tá certo? Pronto, agora a gente vai para trabalhar, desenhar retas
perpendiculares. O que são retas perpendiculares? São retas que se cruzam, né? Isso são retas perpendiculares, é um tipo de reta concorrente que se cruzam em um único ponto, beleza? Formando ângulos de 90 graus, tá certo? Então, dividindo, formando ângulos de 90 graus. A gente vai observar isso aqui, ó. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão marcar, eu tenho aqui a reta R, beleza? Fiz a reta R, vou marcar aqui um ponto P qualquer, fora da reta, tá certo? Vou marcar o ponto P aqui fora da reta. Com o compasso, eu vou fazer uma abertura aqui no compasso. Eu fiz uma abertura aqui no compasso, beleza? Vou colocar a ponta seca. Vou colocar a ponta seca aqui sobre a reta, sobre o ponto P, tá certo? Coloquei a ponta seca, a ponta de ferro, sobre o ponto P e vou traçar o arco, tá certo? De forma que esse arco toque a reta R em 2 pontos, tá certo? Traçar esse arco de forma que essa reta R toque o arco em 2 pontos, beleza? Então, tocou a reta em 2 pontos. Aqui eu vou chamar de ponto A. Aqui eu vou chamar de ponto Q? B, beleza? Pronto, já tenho AB. Então, eu tenho aqui AB sendo um segmento de reta, beleza? E eu vou vou determinar a mediatriz desse segmento de reta AB. Vocês lembram, né? A gente acabou de ver como é que determina a mediatriz. Você vai pegar aqui, vai fazer uma abertura no compasso, tá certo? Fazer aqui uma abertura menor aqui no compasso. Eu vou colocar a ponta seca aqui em A, a ponta seca em A, e vou fazer um arco aqui, ó. Opa, desculpa aí. Eu vou fazer aqui, ó, novamente. Escorregou um pouquinho. Isso acontece, viu, pessoal? Muito. Então, ó, fazendo aqui. Pronto. Fiz um arco. Beleza? Fiz esse arco. A mesma coisa eu vou fazer colocando a ponta seca em B, ó. Tá certo? Novamente, outro arco. Com a mesma abertura que eu fiz em A. Beleza? Com a mesma abertura que eu fiz em A. Deixa eu só apagar aqui pra gente visualizar melhor, tá certo, pessoal? Pronto. Aí a gente viu aqui, fizemos, né? Colocamos uma ponta seca em um, fizemos o arco. Em A, fizemos o arco. Aí depois colocamos uma ponta seca em B, fizemos outro arcozinho aqui. Aí agora a gente vai observar que ele vai se encontrar aqui, ó. Nesse ponto. Nesse ponto. Tá certo? Então, ó, eu tenho agora o que? Agora eu vi que ele se encontrou nesse ponto, não é isso? E você pode observar que eles estão alinhados a quem? A P. Então, com esses 3 pontos que estão alinhados, você vai desenhar o que? Passar o que? Uma reta sobre eles. Beleza? Você deve passar uma reta sobre eles. Olha aí. Beleza? Então agora nós temos o que? Essas 2 retas. Vou chamar essa reta aqui de R. Vou chamar essa reta aqui de S. Beleza? R e S. Elas são o que? Perpendiculares. Por que elas são perpendiculares? Porque elas se cruzam em um único ponto, formando 4 ângulos retos. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Aqui eu tenho outro ângulo de 90 graus. Aqui eu tenho outro ângulo de 90 graus. E aqui também eu tenho outro ângulo de 90 graus. Então, tenho 2 retas R e S como sendo o que? Perpendiculares, tá certo? E agora a gente vai trabalhar com retas paralelas. Quando é que 2 retas são paralelas? Quando elas estão sempre à mesma distância, todos os pontos. Então, ou seja, todos os pontos eles estão à mesma distância. Então, eu quero determinar 2 retas paralelas. Eu quero desenhar 2 retas paralelas. Então, eu tenho aqui uma reta R, tá certo? E vamos desenhar uma reta paralela a ela, tá certo? Eu quero uma reta paralela à reta S. Ou seja, retas paralelas, pessoal, elas não se cruzam, elas não se tocam em nenhum ponto.
a reta é infinita, então nenhum ponto ela vai se tocar, tá certo? Por quê? Porque todos os pontos distam tem a mesma distância, tá certo? Então vamos observar o seguinte aqui, na reta paralela R. É o seguinte, como é que a gente vai fazer? Vou marcar aqui um ponto P, fora dessa reta, beleza? Vou chamar aqui ponto P. Com a abertura, você vai pegar o compasso novamente, com a ponta seca, você vai fazer o seguinte, você vai fazer um arco aqui cortando a reta R, tá certo? Primeira coisa que você vai fazer, um arcozinho aqui cortando a reta R. Fez isso, vou deixar aqui a mesma abertura, não pode mexer nela. Fez isso, tá certo? Eu vou marcar o ponto A. Marcar aqui o ponto A, que é o ponto onde o arco tocou a reta R, beleza? Logo após ter feito isso, o que é que você vai fazer? Você vai pegar, tá certo? O compasso, a ponta seca vai colocar em A, tá certo? A ponta seca eu vou colocar aqui em A. E vou traçar aqui um arco, passando pela reta R, novamente. Vocês observem que esse arco, ele também vai tocar, tá certo, pessoal? Deixa eu só organizar aqui. Ele também vai tocar o ponto P, vocês observem isso. Ele vai tocar o ponto P. Ó, coloquei a ponta seca em A, aí desenhei esse arco que também tocou o ponto P. E aqui, ó, onde esse arco tocou a reta, você vai marcar aqui o ponto B. Vou marcar aqui o ponto B, ó. Ponto B. Beleza? Então vou marcar aqui o ponto B. Aí agora o que é que você vai fazer? Você vai pegar aqui a ponta seca, vai colocar em B, e a ponta da escrita, né, você vai colocar em P. Essa mesma medida aqui, ó, tá certo? Vocês estão observando? Vocês vão deixar na mesma abertura, tá certo? Vocês vão ter que ter cuidado para deixar na mesma abertura. Mesma abertura. Deixa eu arrumar aqui. Beleza. Deixei na mesma abertura. Depois de ter feito essa abertura aqui, ó, na mesma abertura de BP, você vai pegar aqui, vai colocar a ponta seca em A, tá certo? E vai traçar um arcozinho sobre esse outro arco aqui, ó. Tá certo? Você vai marcar um arcozinho sobre esse outro arco aqui, ó. Fez isso, onde esses dois arcos se encontrarem, você vai marcar outro ponto, ó. Tá certo? Vai marcar outro ponto. Aí você, o que é que você vai fazer agora? Você vai unir esses dois pontos aqui, ó. Você vai unir os dois pontos. Então aqui nós vamos chamar essa reta aqui de S. Beleza? O que é que eu quero dizer? Que essas duas retas, elas são paralelas. Essa reta R é paralela à reta S. Ou seja, eles estão sempre à mesma distância um do outro. Elas não se cruzam, elas não se tocam, tá certo? Então, são chamadas de retas paralelas. Pronto. Depois dessa explicação sobre ponto médio, mediatriz, retas perpendiculares e retas paralelas, beleza? Eu quero que vocês agora vocês vão fazer as questões, tá certo? Na página 58 do livro de vocês, a página 58 do livro de vocês, beleza? Então fazer a questão 1. Questão 1, tá certo? Letra A. Vocês vão fazer a questão 1. A letra A, vocês vão deixar 2 linhas. Letra B. Na letra B, vocês vão deixar 3 linhas. Questão 2. Na questão 2. Na questão 2, vocês vão desenhar essa figura que vocês que apresenta aí, não é isso? Que aparece na questão 2. Na letra A, beleza? Na letra A, vocês vão deixar, na letra A, vocês deixam 5 linhas. Na letra B, 3 linhas. Na letra C, 3 linhas. Beleza? Na questão 3, você deixa 4 linhas. A questão 4,
vocês vão deixar 6 linhas, tá certo? Questão 5, vocês vão deixar 7 linhas, tá certo? Questão 6, 7 linhas. Questão 7, não faz, tá certo? A questão 7 vocês não vão fazer. Então, questão 1, A e B. Questão 2, A, B, C. Questão 3, questão 4, questão 5 e questão 6. Vocês vão fazer essas questões, tá certo? Vão responder, copiar e responder e vão enviar pelo WhatsApp ou então pela plataforma, um dos dois. Então até a próxima aula, se Deus quiser. É uma atividade bem simples, espero que todos se deem bem, tá certo? Todos consigam responder. Outra coisa, pessoal, tem aluno dizendo, pessoal, professor, não tem um compasso, não tem um esquadro, procurem comprar, porque a gente vai precisar bastante. E justamente nessa atividade, né? Então vocês procurem comprar, converse com alguém, peça para alguém comprar, já que não pode sair de casa, tá certo? Então esse cuidado de responder a atividade com o compasso e com o material que for necessário. Então compre o kitzinho de régua e compre também o compasso, tá certo? Até a próxima aula, se Deus quiser.